Deus, querido, você que puder, senta com teu corpo, mas não senta com teu espírito, amém? Glória a Deus. Você está feliz, meu irmão? Como falava a Michele aqui no começo, na abertura desse culto, esse é o culto da família, esse é o culto que nós nos reunimos com o nosso Pai, e nós servimos a um Deus que verdadeiramente, irmãos, Ele é Pai. O amor dele não está dividido, o amor dele para com seus filhos, que somos nós, não está dividido com nenhuma outra coisa, diferente de nós que muitas vezes dividimos o nosso amor de pai com algumas outras coisas, mas o amor dele, de pai, para seus filhos, não está dividido com nada. Esse amor é exclusivo, amém? Quantos recebem desse amor? Quantos querem desse amor? E quantos precisam desse amor? Aleluia. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16. Queridos, enquanto você vai abrindo, sempre é um privilégio para nós, quando nós estamos diante da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos revela coisas que em nenhum outro lugar nós poderíamos entender, a não ser pela própria palavra. Querido, para nós entender as loucuras de Deus, aquilo que Deus faz, que parecem coisas loucas para esse mundo, sabe? Somente na sua palavra. Amém? Todos acharam? Antes de ler esse texto, eu quero dizer para vocês uma coisa que eu aprendo na palavra do Senhor. Deus, Ele sempre gera uma situação para trazer os seus filhos de volta. Deus, Ele sempre prepara uma estratégia para trazer os seus filhos de volta. Sempre acontece uma situação na nossa vida para nos trazer de volta. O nosso Deus é assim, irmãos. O nosso Deus é assim. Queridos, lá no livro de Esther, capítulo 6, a partir do versículo 1, acontece uma história interessante. Nós já vamos para a 1 Reis, mas deixa eu falar algo para vocês. Acontece algo interessante. O povo judeu estava sofrendo com o reinado do rei Assuero. E de repente, a gente percebe que havia uma permissão do Senhor, porque de repente o povo clama a Deus, o povo se volta a buscar a Deus, o povo se volta a orar a Deus. De repente Deus ouve aquela oração. Então, numa noite, Deus faz o rei perder o sono. O rei Assuero perde o sono. Aí, quando ele perde o sono, Deus dá uma ideia para o rei Assuero. Já que você está sem sono, vai ler então a memória das crônicas, dos reinados de Israel. E o rei Assuero vai então ler o livro das crônicas. E ele, quando começa a ler, que na verdade não era ele que lia, ele era um pouco preguiçoso, não eram os reis que liam. Então, os eunucos liam o livro das crônicas para o rei. E quando ele começa a ouvir, de repente o eunuco começa a ler assim: havia um homem aqui no reinado de Israel, que ele ajudou a livrar o rei da mão de 2 guardas. E de repente o rei disse: para aí, quem era esse homem? Aonde está esse homem? Queridos, esse homem estava exatamente de joelho dobrado, orando a Deus junto com o povo, porque
Havia um camarada chamado Ramã, que havia preparado uma forca para matar esse homem. Mas esse homem estava lá de joelho dobrado, clamando ao Deus da sua salvação. E de repente o Deus incomoda o rei perde o sono, o rei lê as crônicas e diz: manda chamar esse homem. Manda chamar esse homem. Queridos, Deus nunca vai esquecer do seu povo. Deus nunca vai resistir uma oração de um justo. Deus nunca vai resistir ao clamor do seu povo. Ainda que as circunstâncias à nossa volta estejam contrárias, Deus, Ele não resiste ao clamor do seu povo. Deus não resiste ao clamor do seu povo. Aí aquele homem que estava prestes a ir para a forca, aquele homem que estava prestes para, diante do povo, ter a sua vergonha, a sua derrota, mas ele estava lá de joelho dobrado, clamando ao Senhor. Ele é lembrado. Aí então o rei manda chamar esse tal de Ramã, no qual havia preparado todo o trâmite, e diz: o que fazer com um homem que honra o rei? Ele faz essa pergunta, e Ramã era um homem muito importante do governo do rei Assuero. E Ramã, achando que era ele, diz assim: pá, esse homem tem que ter dupla honra, esse homem tem que andar no cavalo do rei, na carruagem do rei, esse homem tem que botar a coroa do rei, esse homem tem que vestir as vestes do rei, porque esse homem é digno de ser honrado. Então o rei Assuero diz assim: então tá, então pega a coroa do rei, pega as vestes do rei, pega o cavalo do rei, a carruagem do rei, vai lá nesse homem que se chama Mardoqueu, coloca isso nele, porque hoje eu decido honrar esse homem. E Mardoqueu era exatamente, ele era o tio de Esther, o padrasto de Esther, aquele homem que havia criado Esther. Mas quando Ramã prepara toda aquela cilada para aquele homem, sabe, queridos, o inimigo preparando a cilada e Deus preparando o livramento, Deus preparando a provisão. Então Ramã, que outrora queria matar o rei, tem que pegar as vestes do rei, a coroa do rei, a carruagem do rei, o cavalo do rei, colocar aquele homem sobre o cavalo e desfilar sobre a cidade, para que aquele homem recebesse dupla honra, porque Deus se lembrou de Mardoqueu. Amém, querido? Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esquece dos seus filhos, queridos. No livro de 2 Samuel também tem uma passagem que diz que estava lá Davi no seu reinado. Saul já não estava mais nessa terra, mas de repente estava lá Davi, e ele se lembra de algo, de uma aliança que ele tinha feito com Jonatas, filho de Saul, da sua descendência. Então ele manda chamar seu servo e diz: ainda existe alguém da descendência de Saul? E Ziba, seu servo, diz: sim, existe um homem que está lá na cidade de Lodebar, mas ele não pode nem caminhar, ele está lá passando a vergonha, porque Lodebar era a cidade da vergonha, Lodebar era a cidade da escória, daquele reinado. E Davi diz: não, eu tenho uma aliança, eu tenho um pacto diante de Deus, manda chamar esse homem. Então eles trazem esse homem, Mefibosete, e de repente aquele homem que estava na cidade da vergonha, ele foi lembrado por Deus, porque lá na cidade da vergonha, com suas pernas atrofiadas, mesmo assim ele se dobrava para adorar o seu Deus, o Deus de Israel. E Deus vê todas essas coisas, queridos, não importa onde você está, não importa onde você mora, não importa onde você se encontra hoje, querido, Deus olha para o seu povo, Deus olha para os seus filhos, porque Ele tem um compromisso, não é com os alheios, mas é com os seus filhos. Então Deus olha para aquele homem que estava lá na escória, Lodebar, naquela cidade da escória, naquela cidade onde a pobreza reinava, onde a imundícia reinava, mas havia um homem justo de Deus lá. E de repente o rei Davi, lembrado por Deus, e o Espírito de Deus veio e lembrou o rei Davi que ele tinha uma aliança. E Davi manda chamar esse homem, e aí o homem que outrora estava lá, prostrado, de rasto, de repente ele estava sentado no banquete com o rei, comendo do bom e do melhor dessa terra.
Sabe, queridos, Deus nunca vai esquecer dos seus filhos. Não importa onde você está, não importa onde você tem passado, querido, Deus jamais vai esquecer dos seus filhos. E muitas das vezes, aonde esses filhos estão, eles não encontram forças para orar, assim como Mardoqueu orou e Deus ouviu, assim como Mefibosete orou e Deus ouviu. Às vezes os filhos de Deus não encontram forças para orar, assim como aquele filho pródigo que estava longe do pai. Mas, queridos, uma palavra de arrependimento, move os céus e move a terra, porque Deus, Ele trabalha em uma só palavra de arrependimento, uma só palavra. Querido, Deus, Ele prepara toda uma circunstância, quando nós não estamos com forças nem para orar ao Senhor e pedir socorro, Ele prepara uma circunstância que vai nos levar a entender que Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, nós vivemos uma terra, hoje, que parece que Deus perdeu o controle, parece que Deus perdeu o controle da terra em que estamos vivendo. Querido, do lugar que você vem, não dá a impressão que Deus perdeu o controle, mas Deus não perdeu o controle da situação. Querido, tudo o que está acontecendo, Ele está tão no controle da situação, que há 2000 anos atrás, Jesus Cristo descreveu todas as situações que nós iríamos viver. Deus não perdeu o controle da situação, mas apenas Ele está gerando à nossa volta situações para nos manter firmes nele. Amém? Amém, querido? Ainda que a tua volta você esteja rodeado de idólatras, ainda que tua volta você esteja rodeado de pessoas que não amam ao próximo, querido, permaneça na visão que Deus te deu. Essas situações na tua volta, querido, é só para manter você mais perto de Deus. Amém? Mas, pastor Djavan, as coisas têm acontecido e tem me desanimado, as coisas têm acontecido para me entristecer. Querido, Deus está no controle da situação. Nós vamos ler ali 1 Reis capítulo 18, e a passagem que nós vamos ler, nesse tempo do reinado, Israel estava ali passando uma necessidade tremenda. Nesse tempo Israel estava vivendo a sua pior seca, 3 anos sem chover sobre Israel, aonde seus profetas, os homens de Deus daquela época, estavam se desviando. Querido, e quando os homens de Deus começam a se desviar conscientemente, a palavra diz que isso se chama apostasia, e é isso que nós estamos vivendo nesse tempo. Porque, queridos, 99% das pessoas que têm se desviado da presença de Deus, 99,9% para não falar 100%, têm se desviado conscientemente. Você já chegou para uma pessoa e disse para ela assim: olha, vamos lá no culto tal? Não, eu já fui da igreja. Ah, é? Foi? É, tantos anos, tantos tempos, já estava até no altar, já estava até pregando. E por que tu não volta? É porque é difícil, irmão. Queridos, muitas pessoas têm se desviado da presença de Deus conscientemente. Se você não gosta da igreja Senge, querido, eu posso indicar para você várias outras igrejas aqui da cidade, eu posso indicar para você vários outros pastores, amigos meus aqui da cidade, que têm pregado a palavra do Senhor, querido, mas pelo amor de Deus, por amor dEle, não saia da sua presença, não saia da presença de Deus, querido. A circunstância que está à tua volta não é para tirar você da presença de Deus, muito pelo contrário, é para que você dobre o teu joelho e não se afaste dEle. Amém, querido? Vamos ler a palavra? 1 Reis capítulo 18, versículo 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe a encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse a Acabe: tu, o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e teu pai, porque tu deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Agora, pois, envia e ajunta todo Israel no Monte Carmelo, como também os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel,
e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu porei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em outras vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa ao que fazer, ou que intente em alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam com grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou as 12 pedras, conforme o número das tribos dos 12 filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs-se sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, e fizeram a segunda vez. E disse: ainda fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda que o rego se encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o teu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava ao redor do rego. Feche seus olhos, querido. Senhor, nós te glorificamos pela tua palavra, nós te louvamos, porque a tua palavra, ela é poderosa. É ela, Senhor, que nos faz caminhar adiante. É pela tua palavra, Senhor, que nós nos reunimos aqui nessa noite e cremos no teu poder e nas tuas maravilhas. Senhor, canaliza, Senhor, o céu à terra nesse lugar. Senhor, que nós possamos ter entendimento da tua palavra. Pai, usa a minha vida, Senhor, para que a tua palavra seja pregoada nessa noite e compartilhada juntamente com a tua igreja. Assim eu te dou graças, eu te dou glória. E reconheço que tudo vem do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, muitos evangélicos conhecem essa passagem. Talvez essa igreja toda conheça essa história de Elias. Mas eu não estou aqui nessa noite para contar uma história, amém? Eu não estou aqui nessa noite apenas para contar a história de Elias, um grande homem, um grande profeta. Mas o que me trouxe a nessa noite compartilhar esse texto com a igreja é algo muito importante,
que nós temos deixado de entender, que a igreja do Senhor tem deixado de entender. Queridos, eu volto a dizer o que eu falei no começo: toda circunstância à nossa volta, ela é provocada por Deus, para que seu povo se volte a Ele. Queridos, Israel estava vivendo ali nos tempos de Elias, a sua pior crise, tanto natural, quanto espiritual. Queridos, os homens de Deus estavam se dobrando a Baal, mas eu sempre li essa passagem e eu não entendia, por que os homens de Deus estavam se dobrando a Baal, se eles já conheciam o Deus? Sabe por quê, querido? Porque Deus havia se calado. Deus havia se calado para com Israel. Deus estava calado naquele tempo para com Israel. Queridos, e a nossa natureza nos leva a, quando Deus não dá jeito, nós demos o nosso jeito. O povo estava lá, a seca veio, porque Deus viu o coração daquele povo. Deus fez tornar o seu coração para trás. Deus fez aquilo que o coração dele não queria nem fazer, porque Deus amava aquele povo, mas Deus fez tornar o seu coração para trás, a ponto de castigar Israel. E quando Deus se calou com Israel, porque o coração do povo estava longe, veio a seca. E quando veio a dificuldade, o povo buscou algo para preencher o lugar de Deus. O povo buscou algo para preencher o lugar de Deus. O próprio rei Acabe servia a Deus. Mas naquele tempo de dificuldade, quando Deus olhou para o coração de Israel, e o coração de Israel estava longe dos caminhos do Senhor, até o próprio profeta Elias, ele fala: até quando cocheareis em dois caminhos? Até quando ficarás indeciso entre dois caminhos? O coração do povo, ele viu todas as maravilhas que Deus fez, desde os tempos de Noé, Abraão, Isaque e Jacó. Mas o coração do povo sempre ficava uma dúvida, um ponto de interrogação a respeito de Deus. E quando Deus olhava para o povo de Israel e via aquele ponto de interrogação, ele se calava. E naquele tempo, por um período de 3 anos, Deus se calou. Não havia profeta sobre a terra, a não ser o profeta Elias. E o profeta Elias diz: só eu fiquei por profeta. Queridos, mas o porquê que o povo se dobrou então a Baal? Primeiro, porque eles precisavam de algo para preencher o vazio, que eles estavam sem Deus em seus corações. Então eles precisavam de algo para preencher aquele vazio. Então eles foram e se dobraram a Baal. E segundo, porque Baal era o Deus da chuva. Segundo, acreditavam os profetas de Azera. Esses profetas de Azera ali que a Bíblia fala que haviam 400 profetas de Azera. Querido, era uma entidade religiosa, que no qual adorava Baal, e Baal era o Deus da chuva. Então quando Israel sentiu falta do seu Deus, mas ele não quis buscar o seu Deus, eles correram para Baal. Eles correram para Baalins, que eram os profetas de Baal. Eles correram para a religião de Azera, que era essa entidade religiosa no qual adorava Baal. Queridos, entenda uma coisa nessa noite, querido. Nós, como seres humanos, hoje à tarde, eu estava lá, eu não digo preparando a palavra, eu sempre falo preparando o pregador, porque Deus, ele não prepara a palavra, ele prepara o pregador, amém? Então quando eu estava lá nessa tarde, Deus estava preparando o pregador, eu entendi uma coisa, sem querer, queridos, eu comecei a ver um videozinho, sem querer querendo, né? Na verdade, sem querer querendo, eu comecei a ver um vídeo de como é o ser humano, como o ser humano nasce, desde os primeiros passos até, né? Aí eu comecei a ver ali a criança no útero e tal. A gente estava fazendo uma pesquisa, né? Porque agora Deus nos deu a graça e eu vou ser papai. Então eu estava fazendo uma pesquisa, mas naquele vídeo Deus falou comigo que nós, seres humanos, não sabemos quem nós somos.
Nós, seres humanos, não conhecemos a nossa natureza, sabe? E quando aqueles homens que estavam com Deus ali, juntamente com seus profetas, eles sentiram falta de Deus, eles foram buscar outras coisas pela sua própria natureza, para preencher o espaço que só Deus pode preencher. Eles não conheciam nem sua própria natureza, irmãos. E a maioria de nós que estamos aqui nessa noite, não conhecemos a nossa natureza. Sabe, às vezes falamos que é o inimigo. Isso aqui é o inimigo. Querido, às vezes nem é. É a nossa própria natureza que nós não conhecemos. É a nossa própria natureza adâmica. A nossa natureza temosa. A nossa natureza que Deus diz assim lá no começo: olha, de tudo aqui do jardim vocês podem desfrutar. De tudo. Só não toca aqui na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham tudo, mas quiseram aquela. Mas eles sabiam que não podiam tocar. Mas eles precisavam de alguém que dissesse para eles: não pode, pode tocar. Eles precisavam de alguém que dissesse: pode, pode tocar. Então a serpente vem e diz: o que Deus disse para vocês? Deus disse que se nós tocar ali na árvore do conhecimento, certamente nós morreremos. Daí a serpente diz assim: não, engano de vocês, certamente não morrereis. É? Então vou tocar. A nossa natureza é temosa, a nossa natureza é desobediente. A nossa natureza sempre vai querer buscar as coisas mais fáceis para nos preencher. Porque servir a Deus, irmãos, não é para qualquer um. Não é para qualquer um, amém? Você que está aqui nessa noite, você está de parabéns, querido. Como dizia aqui na abertura do culto, você saiu da tua casa nesse sábado, 7h30 da tarde, porque 7h30 agora parece que é 7h30 da tarde, é hora de tomar café. Você saiu da tua casa 7h30 da tarde, para estar aqui no culto. Você deixou teus afazeres do sábado à noite, depois de uma semana de trabalho, muitos trabalharam nesse dia, para você estar aqui no culto. Você está de parabéns, querido. Você venceu. Você venceu. E Deus só veio aqui nessa noite, Deus só está aqui nessa noite conosco, porque você veio. Amém? Então, por isso que eles se dobraram aos profetas de Baal. O povo de Deus estava prostrado. Agora tem outra coisa também. Os que não estavam prostrados, os que não estavam lá fazendo procissão, os que não estavam lá se retalhando, realizando os rituais dos profetas de Azera, e os que não estavam prostrados a Baal, estavam indecisos. Não vou nem aqui nem lá. Querido, você sabia que o indeciso também vai para o inferno? Pastor Javan, que palavra forte. Ué? O Senhor disse que nós temos que ser quente ou frio. Morno também vai ser vomitado. Melhor que seja quente, amém, irmãos? Então, os que não estavam prostrados, estavam indecisos. Irmãos, Deus ele é tão tremendo, que nós não precisamos nem de ajuda do Espírito Santo, para entender que Deus é o melhor negócio, é o melhor caminho, sabe? Então eles estavam indecisos, e de repente, aquela indecisão gerou uma situação. Toda indecisão, queridos, da nossa vida, vai gerar uma situação em nossa volta. E a indecisão daquele povo gerou 3 anos de sequidão. 3 anos de sequidão. A indecisão daquele povo gerou uma grande sequidão. Sequidão. Vamos adiante. Então Elias declara que só ele restou por profeta sobre a terra. Só ele tinha restado por profeta. Então Elias se apresenta, diga comigo, Elias sai da sua casa para ir no culto. Você sabe por quê, queridos? Elias era o último profeta que estava sobre a terra. Mas pasme você, ele também estava meio que acomodado lá na sua casa, escondido. E todo mundo procurando Elias. Todo mundo querendo matar Elias. Mas ele estava lá bem tranquilo.
Mas de repente eles, não, agora é a hora, eu vou lá, porque eu creio no meu Deus. Queridos, e só quem crê mesmo em Deus, porque imagina que toda uma nação procurando matar Elias, que era o último profeta, e o cara se apresenta lá, e dá as caras, e diz assim, olha, o rei Acabe faz o seguinte, chama toda Jerusalém, chama todos esses profetas aí de Baal, que são 400, e chama todos os profetas, que são 450, e chama todos os profetas de Azera, que são 400, e mais os curiosos, e manda vir tudo, porque hoje, todos conhecerão o propósito do meu Deus. E Acabe faz isso. Acabe então reúne toda Jerusalém, todo Israel, reúne lá os profetas de Baal, reúne lá os profetas de Azera, reúne todo o povo, no lugar que eles tinham determinado. Só que, querido, Deus ele é tão estrategista, que eles nem perceberam para onde eles estavam sendo levados. É como se Deus tivesse feito toda a estratégia para ser glorificado, para trazer seu povo de volta, para acabar com os profetas de Baal, para acabar com aquela indecisão do povo, para acabar com os profetas de Azera, mas ninguém percebeu, só Elias. Sabe o que eu vejo nisso? Que quando a gente está conectado com Deus, ninguém percebe o que está acontecendo na nossa vida, ninguém percebe o que Deus está fazendo, ninguém percebe o que Deus vai fazer, ninguém acredita no que Deus vai fazer, queridos, mas só aquele que está conectado com Deus sabe o que Deus vai fazer. Ninguém imaginava o que ia acontecer no Monte Carmelo, ninguém imaginava o que ia acontecer lá, mas Elias sabia. Ele não era bobo, ele também não ia se meter lá no meio dessa multidão, não conhecendo o poder de Deus, não tendo uma palavra, uma direção de Deus. Então Elias vai, defronte aquela multidão de gente, num local estratégico. Aí Deus fala assim para Elias, para que mandasse o povo lá para o Monte Carmelo. Queridos, foi no monte, aonde Deus teve as suas maiores manifestações, e o Monte Carmelo, o local exato, aonde eles estavam, aonde estava o altar de Deus, porque já existia um altar de Deus lá, mas estava quebrado. Então, aonde Deus manda levar aquele povo, é exatamente naquele local, aonde eles haviam quebrado aquele altar, aonde eles haviam, aonde outrora eles adoravam, mas agora não adoravam mais. E aquele local era o local mais alto. O Monte Carmelo, geograficamente, onde aconteceu esse episódio aqui com Elias e os profetas de Baal, ele tinha aproximadamente 600 metros de altura, esse monte. E sobre o cume desse monte havia uma planície muito grande, e o altar de Deus estava lá. Deus, primeiro passo, ele começa a levar então, ele começa a desenrolar aquela situação, ele começa a levar aquele povo, ele leva aquele povo para um local estratégico. Sabe para onde que eu percebo, queridos? Deus sempre vai nos levar, quando nós saímos da presença de Deus, Ele sempre vai nos levar de volta ao local da adoração. Deus sempre vai te levar, querido, ao local onde tu adorava. Diante da circunstância, Deus sempre vai nos levar de volta ao local da adoração, aonde tudo começou, aonde o povo adorava a Deus, lá no Monte Carmelo, aonde eles subiam, sacrificavam ao Senhor, adoravam ao Senhor naquele lugar, na primeira, na segunda, na terceira vigília do dia, até a nona, e eles estavam lá, adorando e sacrificando a Deus. Mas quando o povo virou as costas, Deus, espera aí, um dia eles vão voltar. Então Deus leva eles exatamente no mesmo local onde eles já adoravam. Querido, você pode dar 1000 voltas, mas Deus sempre vai levar você no local de partida, sempre vai levar você no local da adoração, aonde você um dia entregava ao Senhor. E assim acontece. Então aquele local não era um simples local. Queridos, Deus é muito detalhista. Ele não já faz em qualquer lugar aí mesmo, o fogo vai descer de qualquer maneira, não. Deus elabora na cabeça de Elias uma estratégia muito grande, que só Elias sabia.
Só Elias naquele momento conhecia qual era a vontade do coração de Deus, queridos, e ele cuidou dos detalhes. E de repente, eles estão lá, sobre o Monte Carmelo, sobre aquele lugar alto, lugar alto, lugar alto. Sabe, queridos, eu entendo que a nossa adoração, ela vai nos levar a lugares altos. Se a nossa adoração não parar, vai permanecer em lugares altos. E eles estão lá, e de repente Elias dá as coordenadas. Olha, vocês tragam 2 bezerros. 2 bezerros. Irmãos, normalmente era sacrificado um cordeiro sobre esse altar. Mas Elias já começa a mudar ali a sua estratégia, porque eu só consigo acreditar que Elias tinha uma direção de Deus. Porque ele poderia pedir 2 cordeiros, mas ele pede 2 bezerros, e os bezerros são maiores. E se nós formos vermos qual é o significado desses bezerros, nós precisamos entender que aqueles bezerros só estavam ali porque Elias sabia que o fogo ia descer do céu, e ia consumir totalmente aquele animal, e o único animal digno de ser consumido era o bezerro. Então Elias já sabia que Deus ia consumir aquele animal, sabe? Porque quando eles colocavam o cordeiro, e eles cozinhavam com o seu próprio fogo natural aqui da terra o cordeiro, eles repartiam em 3, para o profeta, para o sacerdote e para Deus. Só que quando Elias pediu o bezerro, ele já estava determinando que o fogo desceria, ele já estava determinando que o fogo do Senhor ia visitar aquele local. Então ele pede os 2 bezerros e diz: olha, vocês podem fazer como vocês achar melhor, porque eu tenho uma direção de Deus. Agora vocês se comuniquem, ele fala assim: vocês aí, os profetas de Baal, se comuniquem com o Deus de vocês, e vê qual é o melhor jeito. Então eles escolheram o bezerro, para depois não dizer que o Deus dele não quis o bezerro, porque o Deus deles, dos profetas, porque o bezerro era imperfeito. Elias deixou que eles escolhessem primeiro, e eles escolheram o bezerro, colocaram sobre o altar, e começaram a clamar. Aí imagina você, querido, que gritaria louca foi aquela? 450 profetas de Baal, e mais 400 profetas de Azera, e mais o povo curioso, ali tudo olhando, e aqueles homens gritavam e clamavam, e Elias ainda dizia para eles assim: olha, vocês têm que gritar mais alto, vai que o Deus de vocês está dormindo, vai que o Deus de vocês está viajando, ou vai que ele está ocupado com outra coisa, gritem mais alto, vai que ele escute. Sabe, queridos, Elias estava convicto, não nele, mas no poder de Deus. Queridos, eu sempre li a história de Elias, e eu achava que Elias era um homem corajoso, mas eu pude perceber que Elias era um homem muito medroso. Apesar de ser um profeta, usado tremendamente por Deus, hoje eu entendo que, essa tarde eu li a história de Elias, e eu entendo uma coisa: depois desse acontecido todo, Elias vai para uma caverna e fica intimidado, sabe? Então eu entendo uma coisa, queridos: quando o Espírito do Senhor estava em Elias, ele teve coragem de enfrentar uma multidão. Aí de repente, aconteceu tudo aquilo ali, aí ele olha para Jezabel, e ficou com medo, e se escondeu numa caverna, sabe? Então quando o Espírito de Deus está em nós, nós temos coragem. Por isso, queridos, que não adianta eu dizer para você que basta você apenas caminhar e seguir em frente. Não, basta você ter o Espírito de Deus sobre a tua vida, porque daí você vai ter coragem para enfrentar as circunstâncias. E de repente, aqueles homens clamando, e aquele barulhão todo, e a Bíblia diz que eles se chicoteavam, e com lancetas se cortavam, e na ponta dos seus chicotes haviam navalhas, e eles se cortavam todos, e gritavam e clamavam, para que viesse fogo sobre aquele altar. Mas tanto Elias quanto nós sabemos que não viria fogo sobre aquele altar, porque o Deus que eles estavam clamando era um Deus fictício, era um Deus que eles imaginavam, mas não era o Deus vivo, não era o Senhor, não era o Senhor.
Versículo 28, e eles clamavam com grandes vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume. Ah, queridos, aqui Deus falou algo comigo. Aqui Deus falou algo tremendo comigo. Muitas vezes, nós queremos resolver as situações conforme o nosso costume, conforme a nossa capacidade, conforme a nossa sabedoria, conforme a nossa inteligência. E aqueles homens estavam ali, que se cortavam e se cortavam, conforme o seu costume. Aí eu pergunto para você, adiantou? Muitas são as vezes, irmãos, igreja do Senhor que está aqui nessa noite, muitas são as vezes que nós queremos resolver as situações conforme o nosso costume, conforme aquilo que estamos acostumados, e de repente Deus ele arma uma situação à nossa volta, porque Ele quer nos tirar daquele costume. Às vezes você já acostumou a orar 10 minutos, mas não é isso que Deus quer. Talvez Ele quer que você ore 5 agora, mas diferente daquilo que você está fazendo. Então Ele monta uma circunstância à tua volta, para tirar você daquele costume. Você já está acostumado, conforme o seu costume. Eu presenciei isso na vida dos meus pais. Eles já estavam acostumados, quando a situação apertava, eles iam lá, acendiam um maço de vela, conforme os seus costumes. Mas um dia, o Senhor entra na nossa casa, e muda a história daquela casa. Hoje não é mais pelos nossos costumes, mas é conforme a palavra diz. Então eles estavam ali conforme os seus costumes, derramando sangue sobre si e se sacrificando. Versículo 29, sucedeu que passado meio-dia, profetizaram eles, até que ofereceram as ofertas de manjares. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Queridos, você entendeu bem o que diz ali o versículo? De repente eles começaram a profetizar. Imagino eu, que eles olharam para aquela situação, e disseram, pô, não, vamos ter pensamento positivo aqui, gente. Vamos ter pensamento positivo, vamos começar a falar coisas positivas aqui, vamos profetizar, para ver se a gente vai ter resposta. Querido Deus, o nosso Deus, Ele não trabalha com pensamento positivo, sabe? E muito menos aquele Deus que não existia. Eles começaram a profetizar uma falsa profecia, e falsa profecia não se cumpre, porque o Deus deles era falso. E eles começaram a profetizar, eles começaram a declarar, mas não houve resposta. E a Bíblia diz que chegou então a 9ª vigília do dia, a 3ª hora para nós, 3 horas da tarde. Chegou a 9ª vigília do dia e de repente ofereceram uma oferta de manjares e nada. E ele disse, não, para. Para que agora chegou minha hora. Agora chegou minha hora. Queridos, para ficar um pouco mais bonito aquele espetáculo que estava acontecendo ali, Elias poderia ter deixado anoitecer, de repente, que imagem bonita, vendo aquele fogo descer do céu, e aquela coisa toda, mas Deus, no coração de Elias, havia marcado uma hora para dar o fim em tudo aquilo, e aquela hora era a 3ª hora do dia, a 3ª hora da tarde, na 9ª vigília do dia. Deus, Ele é muito simbólico, irmãos. Não é na nossa hora. Deus, Ele não está lá com o relógio, olhando que hora que vai acabar o culto. Eles vão me adorar mais só 5 minutos. Deus não trabalha com o nosso relógio, irmãos. Deus, Ele não trabalha no tempo cronos, que é o nosso tempo cronológico que nós vivemos. Passa dia, passa semana, passa mês e passa ano. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como que um dia. Deus, Ele trabalha no tempo kairos, é no tempo dEle, e estava no coração de Elias, exatamente, quando Elias, observando toda aquela cena, de repente ele diz, agora chegou a hora, porque Deus havia marcado
no coração de Elias que aquele seria o momento de acabar com toda aquela bagunça que estava acontecendo ali, e de que ele se manifestasse sobre Israel. E de repente, versículo 30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Queridos, aqui era exatamente a 9ª vigília do dia. E você sabe o que significa a 9ª vigília do dia? Parece coincidência, mas Deus, Ele procura sempre fazer um conserto no tempo dEle. Quando Jesus estava na cruz, na 9ª vigília do dia, Jesus morreu e resgatou toda a humanidade. E exatamente na 9ª vigília do dia, Deus marcou aquele encontro com Elias, e ele se manifesta e salva aquele povo, porque no final nós vamos ler algo ali, que o povo reconheceu que só o Senhor é Deus. Aqueles que estavam em dúvida, bom, agora não tem mais dúvida, só o Senhor é Deus, só o meu Deus, o nosso Deus é Deus. Então, ali era a 3ª hora da tarde, onde o Elias disse o amém, porque ele sabia que era ali que Deus tinha marcado um encontro com ele. Mas, eu volto a dizer, você lembra que eu falei que Deus marcou um encontro com Elias e com aquele povo, num local estratégico e com suas estratégias? Irmãos, o evento de Deus não é que nem o nosso evento, que nós até fizemos, mas de repente até na última hora a gente ainda está programando como é que nós vamos fazer. Queridos, antes da fundação do mundo, já estava tudo programado. A programação de Deus não é a nossa programação, irmãos, cheia de falhas. Esquecemos de alguém, colocamos aquele que não é, e é assim que acontece. Irmãos, nós vamos fazer daqui a pouco aqui, os sentinelas da adoração, e nós vamos ficar até amanhã de manhã, até as 7 da manhã, será da meia-noite às 7 da manhã, e nós vamos ficar aqui adorando o Senhor, até as 7 da manhã. Mas você me pergunta se eu fiz uma programação, pergunta aí para mim, você fez uma programação? Não, queridos, não. Por que, pastor Djavan? Porque eu fiquei com medo que a minha programação não fosse a programação de Deus. Então eu não fiz uma programação, ainda mais depois dessa palavra que o Senhor me trouxe essa semana. A programação do homem não é a programação de Deus. Queridos, então, sabe quem vai ser o cicerone da nossa vigília, do nosso sentinela da adoração nessa noite? O Espírito Santo. Ah, querido, esse sabe demais, esse vai direcionar todas as coisas, e vai ensinar até aquilo que nós não sabemos, amém? Então Elias, ele pega, chama o povo de volta, chegai-vos a mim, ou seja, em outras palavras, presta atenção agora, irmãos, quero que você entenda uma coisa, Elias não estava ali diante dessa situação, para dar espetáculos, irmãos. Eu até falei aqui brincando que se fosse à noite seria um espetáculo, mas Elias não estava ali para dar espetáculo. Querido, Deus nunca vai levantar ninguém para dar espetáculo. Deus nunca vai levantar ninguém para ser o centro da festa. Nem Jesus, querido. Jesus estava lá nas bodas de Caná, e de repente chamaram Jesus, e disseram: Jesus, agora é tua hora, cara, faltou vinho, multiplica aí, e todo mundo vai saber que tu é o cara. Que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora de ser glorificado, queridos. Jesus sabia que ele só seria glorificado lá no céu, não aqui na terra. Então Deus, ele nunca vai ter uma estrela brilhando no meio do espetáculo. A estrela que vai brilhar no meio do espetáculo, queridos, sempre vai ser Jesus. Amém? Então Elias chama o povo para si. E a primeira atitude dele, repara o altar do Senhor que estava quebrado. Ou seja, havia um altar naquele lugar, ali era um local de adoração que precisava ser restaurado. Será que nessa noite, querido, existem altares de adoração, existem lugares de adoração na nossa vida que precisam ser restaurados? Porque muitas são as vezes que nós clamamos pelo fogo do Senhor, mas o fogo do Senhor, ele só desce sobre um altar restaurado. Então Elias repara o altar que estava quebrado. Queridos, Elias poderia ter feito sobre uma pedra ali, ganhado mais tempo.
Ganhado tempo, pô. Não, porque só quem já fez uma reforma aqui sabe que é pior do que construir. Porque quando você vai reformar, você tem que desfazer o que está feito, para depois fazer de novo, não é assim, irmãos? Elias desfez o que estava feito, o que estava quebrado, o que estava rompido, corrompido, e depois ele fez de novo. Assim Deus faz conosco, irmãos. Por isso que muitas coisas, aparentemente para nós, mas está demorando. Querido, Deus está primeiro desfazendo, para depois fazer. Deus não vai colocar nada velho sobre o novo. A Bíblia diz que não se põe vinho novo em odres velhos. Então Deus estava ali, Elias estava reparando, desfazendo o velho, para que viesse o novo, para que a adoração voltasse a reinar naquele local. E de repente, Elias, versículo 31, Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Eu disse: meu Deus, por que tinha que ser essas pedras? Por que tinha que ser essa quantidade? Queridos, Deus, Ele é um Deus muito misterioso, amados. É como eu falei, não é no nosso relógio, não é nos nossos cálculos, é nos cálculos dEle. Aí Jesus, lá no começo, Deus escolhe 12 homens e faz 12 tribos, estabelece o reino de Israel. De repente Deus manda Jesus na terra, Jesus escolhe 12 homens e estabelece o reino de Deus. Primeiro ele escolhe 12 homens e faz a tribo de Israel, o reino de Israel, o reino de Israel sobre a terra. Mas quando Jesus vem, ele aí escolhe 12 homens, e aí ele estabelece o reino de Deus, através da vida desses homens. E eu lembro que Jesus olha para um e diz assim: olha, tu és Pedro, mas sobre essa pedra, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, quando ele pega aquelas 12 pedras, as pedras para aquele sacrifício não poderiam ser qualquer pedras. As pedras para aquele sacrifício, Elias estava oferecendo para um Deus perfeito. Elias estava oferecendo o sacrifício para um Deus detalhista. Então, queridos, no grego original, da onde a Bíblia é extraída, no latim e no aramaico, mais especificamente no grego, a palavra diz que essas pedras ali foram pedras que nenhuma ferramenta tocou nelas. Elas não foram lapidadas por ferramentas humanas, elas não foram lapidadas por mãos humanas, elas foram extraídas daquele monte, mas não foram extraídas com ferramentas, elas não foram cortadas. Às vezes eu vou lá para o Sangão e lá tem um monte de lugar que cortam pedras, né? Aquelas pedras grandonas, e eles cortam aquelas pedras, e aqueles homens trabalhando e lapidando aquela pedra. As pedras que Elias usou naquele sacrifício eram pedras que não foram esculpidas por mãos humanas. Queridos, sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, Ele não... Sabe, queridos, Deus, Ele não está interessado na nossa perfeição externa. Deus, Ele está interessado na perfeição interior, a essência. Outros poderiam dizer: mas por que essas pedras? Podia ser qualquer pedra. Não, mas Deus queria as pedras que não foram cortadas com ferramentas, as pedras que a mão do homem não tocou nela, para não ter nenhum sintoma de impureza. Então ele coloca ali, ele começa a montar aquele altar, ele coloca ali aquelas pedras, e ele começa a agradar o coração de Deus. Ele sabia que ele estava agradando o coração de Deus, e ele começa a montar aquelas pedras, e eram 12 pedras, e ele coloca então aquelas pedras,
e fica num formato de um quadrado. E ele então pega e coloca a lenha. Versículo 32, e com aquelas pedras edificou o altar, e o nome do Senhor, em nome do Senhor, depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Por que essas medidas até estão ali? Pastor Djavan, nós não estamos num culto da família, por que você está falando em medidas, em regras? Queridos, porque o que Deus traz ao meu coração nessa noite, e ao coração da igreja, é que Ele ainda continua sendo um Deus detalhista. Ele ainda continua sendo um Deus no qual nós precisamos agradar o seu coração. Aí Ele faz aquelas pedras, e de repente Ele cava uma vala ao redor, naquele quadrado, e cada vala daquela, cabia nela ali 7,5 litros de água, cada vala, que Ele fez ao redor. Então Ele pega e manda pegar 4 cântaros de água, e cada cântaro de água, eles cabem 12 litros de águas. 4 cântaros de 12 litros, e manda jogar sobre aquele lugar, e vem um e joga de um lado, e vem o outro e joga do outro, e fecha os 4 lados daquele altar. Só que haviam 12 litros de água sendo derramados sobre aquele altar, e as valas, elas iriam suportar ali, para que a água não fugisse, só 7,5 litros cada lado. Aí, queridos, aqui eu aprendo algo muito forte com o Senhor. Amados, o que a água simboliza na Bíblia? Deus estava fazendo um ato profético aqui, irmãos. Deus estava fazendo um ato simbólico ali. O que a água simboliza na Bíblia? Quem é a representação do Espírito Santo? É a água, é o vento, mas a água simbolizava ali o Espírito de Deus. E o que eu entendo aqui? Que Elias estava ali declarando que o Espírito ali estava em abundância sobre aquele holocausto. Sabe quando que a nossa adoração, o nosso holocausto agrada a Deus, irmãos? Quando o Espírito está em abundância. A água estava em abundância sobre aquele local. Não era só para encher a vala, mas era para molhar todo aquele holocausto. Era para molhar toda aquela oferta. Aquela oferta precisava estar encharcada do Espírito. Irmãos, quando nós adoramos o Senhor, é necessário que nós nos encharcamos do Espírito, para poder atrair o fogo dEle. E parecia uma loucura, porque era 3 anos de seca, e Elias desperdiçando água naquele holocausto. E parecia uma loucura maior ainda, porque ele estava dizendo que o fogo viria sobre aquele holocausto. E de repente ele começa a jogar aquela água. Com certeza muitos que estavam ali, espera aí, que desperdício jogar essa água sobre esse holocausto aí, nós passando sede, Israel em seca, e Elias jogando 4 cântaros de água sobre a oferta. Irmãos, eu falava aqui na semana passada, quando aquela mulher lança aquele vaso de alabastro, quando ela lança aquele unguento, que valia cerca de 300 dias de trabalho de uma pessoa, ou 300 moedas de prata, o que os discípulos disseram? Pô, que desperdício, podia ter sido vendido e dado aos pobres. Mas queridos, o holocausto para o Senhor tem que ser perfeito, sabe? É por isso que quando nós iniciamos aqui a palavra, eu pedi que você botasse a mão no teu coração e entregasse teu melhor, querido, teu melhor. É o melhor nosso pelo melhor de Deus. Então Elias, a preocupação dele não era com o desperdício da água, mas a preocupação dele era de encharcar aquele holocausto com aquela água que simbolizava o Espírito de Deus sobre tudo aquilo ali. Em Gênesis capítulo 1, a palavra diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito de Deus encharcou aquele holocausto, encharca aquele holocausto. E Elias continua,
recebendo a direção do que fazer. Então ele pega 4 cântaros, lança sobre ali, e enche todo a vala que estava ao redor daquele holocausto. Versículo 36, sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Queridos, tudo que Elias colocou naquele holocausto estava dentro da palavra de Deus. Tudo que Elias colocou naquela adoração estava dentro do altar de Deus. Querido, quando nós colocamos dentro da nossa adoração ao Senhor aquilo que não está na palavra, Deus não aceita. Deus não aceita. Quando nós colocamos aquilo que não está na sua palavra dentro da nossa adoração, Deus não aceita. É por isso, queridos, eu sou suspeito de falar, mas tem muitas músicas evangélicas que eu não tenho coragem nem de escutar. E não tenho coragem nem de cantar. Porque a música inteira não fala de Deus, não fala de Jesus, e não fala um versículo bíblico. Isso é música secular, disfarçada de música evangélica. Porque no meio da adoração é necessário que esteja a palavra de Deus. Elias fez questão de colocar dentro daquela adoração que ele estava fazendo ali, a palavra de Deus. Ele ainda diz: eu fiz tudo para que esse povo saiba que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. A palavra de Deus estava dentro da adoração de Elias, por isso que o fogo desceu. E olha o que Elias diz: que eu sou o teu servo. Elias poderia ter dito assim, não, esse povo vai entender que eu sou o profeta, eu sou o cara que pus fogo no altar aqui. Não, irmãos. A única estrela que tinha que brilhar ali era o Senhor. É para que esse povo saiba que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Olha só, primeiro ele diz que o povo tinha que entender que ele era apenas o servo, e depois ele diz que o povo também precisava entender que toda aquela direção, que toda aquela estratégia não vinha dele, mas que estava na palavra. As pedras, a água, o altar, estava na palavra. Queridos, a partir de hoje você pensa 2 vezes antes de você adorar o Senhor. Queridos, coloca a palavra de Deus no meio da tua adoração. Coloca, queridos. Não estou falando só do louvor, querido, é da forma que você adora. A palavra do Senhor, ela tem que ser caracterizada. Quando as pessoas olharem para a tua adoração, elas precisam ver a palavra do Senhor. Porque a adoração que não tem palavra, o Senhor não recebe. Vamos adiante. Versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste tornar o teu coração para trás. Ou seja, ali ele estava declarando para que o povo entenda o porquê desses 3 anos de sequidão, para que o povo entenda o porquê da crise, o porquê dessa peleja, essa sequidão, nada mais dava certo, Israel estava em ruínas. Queridos, se a nação brasileira entendesse o que estão fazendo com o Senhor, se os profetas dessa nação entendessem
o que estão fazendo com o Senhor. Ah, se o povo de Deus, o povo de Israel, dessa geração, dessa nação brasileira, entendessem o que estão fazendo com o Senhor. Ah, se eles entendessem que o Brasil está assim, porque Deus tornou o seu coração para trás. O prazer de Deus não é dar castigo para o seu povo, mas é necessário que o povo entenda. Irmãos, é necessário que nós venhamos entender, queridos, que as coisas ainda podem piorar, porque o povo está cocheando, está indeciso, está em dúvida entre dois corações: servir a Deus ou não servir a Deus. Irmãos, eu nunca vi, é um tempo que de 10 anos para cá, o número de evangélicos cresceu da noite para o dia. Mas, queridos, se esse número fosse tão real, Deus não estaria tão zangado com essa nação. Deus olha lá de cima e tem percebido no meio dessa geração um grande número de pessoas vazias da sua presença. Queridos, Deus ele não trabalha com quantidade, mas com qualidade. A gente sempre fala isso aqui. Deus ele não trabalha com quantidade, Ele trabalha com qualidade. Ele não precisou de 1000 profetas para vencer aqueles 400. Ele precisou apenas de um homem que cumprisse a sua palavra, que estabelecesse o governo da palavra sobre aquela situação. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala ou no rego. Queridos, que fogo poderoso! Que fogo poderoso, irmãos! E a Bíblia diz que quando Deus consumiu, Ele levou para si aquele holocausto. Aí eu entendo aqui, queridos, eu entendo aqui, que Deus ele não ia levar para si qualquer coisa. Deus ele não ia levar para si a adoração de um altar quebrado. Deus ele não ia levar para si uma adoração que não agradava o coração dele. Porque veio e consumiu tudo, a lenha, a água, o holocausto, as pedras, consumiu aquele altar, e não sobrou nada. Você sabe por que foi o bezerro que Elias escolheu? Porque não ia sobrar nada, não ia sobrar para o sacerdote, nem para o profeta. Elias já sabia que não ia sobrar nada daquele bezerro. Então desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto, as pedras, o bezerro, a lenha, e ainda aquele fogo lambeu a água que estava ali. Aí Deus estabelece seu propósito. Querido, tudo aquilo que aconteceu ali, entenda uma coisa: Deus não queria dar espetáculo para ninguém. Elias não queria fazer ali um espetáculo. Elias não estava ali praticando um espetáculo para que as pessoas voltassem a crer em Deus, não. Elias estava ali mostrando que tudo que eles estavam vivendo era uma situação gerada por Deus, porque aquele povo precisava se arrepender e voltar para o Senhor. Querido, não era um festival de fogos de artifício, mas era uma situação de arrependimento, no qual o povo teria que vir. 3 anos na seca, 3 anos na sequidão, as coisas dando errado, o rei Acabe passando por muitas dificuldades no seu reinado, adorando outros deuses, o povo se desviando, o povo estava fracassado, mas de repente, ali eles entendem que toda aquela situação era para que aquele povo voltasse para o Senhor.
E Deus, Ele sempre vai estabelecer uma situação para que nós voltamos para Ele. Queridos, Deus, Ele nos ensina o caminho de ida e também nos ensina o caminho de volta. Você lembra aquele filho pródigo? Quando ele saiu, ele foi, mas quando ele estava lá, ele lembrou: na casa de meu pai, a abundância de pão. Na casa de meu pai, os trabalhadores dele têm mais abundância do que eu. E ele se lembrou do caminho de volta. Então Deus, Ele nos ensina o caminho de ida e nos ensina o caminho de volta. Deus é Deus, irmãos. Versículo 39. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Toda aquela situação, todo aquele transtorno, tudo aquilo ali, era apenas para que o povo se dobrasse de novo e declarasse: só o Senhor é Deus. Sabe o que eu tenho para te dizer nessa noite? Diz o Espírito, não eu. Toda a situação que você está vivendo, toda a situação que você está passando, não é para a morte, querido. Deus não tem prazer em castigar ninguém, mas é apenas porque nós esquecemos de dizer: só o Senhor é Deus. Só o nosso Deus é Deus. Só o Senhor é Deus. É isso que nós precisamos acreditar. Só o Senhor é Deus. Como está a tua adoração, querido? Ah, pastor Djavan, mas eu nem sou do louvor. Não, querido. Se eu disser para você que o local que eu menos adoro é aqui nesse altar, se eu dependesse só desse altar para mim adorar a Deus, eu já estava morto. O altar aqui na igreja, queridos, é o local que eu menos adoro ao Senhor. Não estou falando de louvor. Ah, então está falando da dança? Não estou falando da dança também. Eu estou falando de adoração, querido. Daquilo que atrai o coração de Deus. Daquilo que move o coração de Deus. Daquilo que convence o Senhor de mudar a situação. Como está, querido, o nosso altar? Como está? Será que eu tenho declarado todos os dias: só o Senhor é Deus? Pastor Djavan, mas eu estou aqui hoje pela primeira vez na Senge, nem sei desse negócio de Deus. Então você está aprendendo hoje, querido, que você precisa reconhecer que só o Senhor é Deus. Sabe, a atitude daquele povo foi se prostrar, colocar o seu rosto em terra e declarar: só o Senhor é Deus. Talvez na nossa vida, querido, talvez na nossa vida é necessário que nós voltemos, sabe, a declarar só o Senhor é Deus, para vencer algumas circunstâncias que se levantam contra nós. Algumas circunstâncias. E a Bíblia diz, se você continuar lendo o texto, que Elias, depois daquele episódio, ele se retira dali e de repente ele manda olhar para o céu e ele diz: a chuva vem, o tempo de sequidão acabou, a chuva vem sobre Israel, porque a atitude daquele povo foi se dobrar e reconhecer que só o Senhor era Deus. Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E era um sinal de que a chuva iria descer. Depois de reconhecermos a Deus, a chuva desce. Depois de reconhecermos a Deus, o fogo consome. Depois que Elias na sua oração reconheceu Deus, o fogo consumiu o holocausto. Depois que o povo reconheceu Deus, a chuva veio, a sequidão acabou. Depois de o povo declarar: só o Senhor é Deus, querido, depois de você declarar de todo o teu coração e reconhecer:
só o Senhor é Deus, a chuva vai descer, o tempo de sequidão vai embora, a crise de Israel foi embora, a crise daquele povo já não existia mais, porque eles declararam: só o Senhor é Deus.